Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Márcia, então eu preparei uma aula de revisão, tá? Dos conteúdos iniciais da nossa apostila, do nosso livro, tá? Vamos falar então sobre a República. Tá? Para falar sobre a República, nós precisamos lembrar o conceito de sociedade. Tá? Nós já falamos em outras aulas, mas então aqui como revisão, tá? Sociedade, ela é composta por um grupo de pessoas ou por grupos de pessoas, né, que têm interesses, né, e características semelhantes. Então, desde o início da civilização humana, né, houve nas sociedades a necessidade de se criar regras de convivência. Assim como nós temos regras na nossa escola, na nossa família, na sociedade também precisa de regras, né, para ter um funcionamento legal. Então, ao longo da história, as pessoas conquistaram direitos além de deveres, porque quando a gente fala de regras, parece que mais semelhante a deveres, tá? Mas então nós temos direitos conquistados ao longo da sociedade, ao longo da história da sociedade também. Vamos ver então o que é política, tá? Recordar. Há cerca de 2.300 anos atrás, na Grécia Antiga, viveu um filósofo chamado Aristóteles. Ele afirmava que o ser humano é um ser político, porque a política ela é a capacidade de negociar e de se relacionar. Política, então, é a busca pela convivência harmônica, uma convivência sem conflitos. Estado, então, é uma organização política de uma sociedade localizada em um território próprio, enfim, e reconhecida por outros grupos como, né, a sociedade também. O Brasil ele é um estado formado pela sociedade brasileira. No estado existem instituições criadas para auxiliar a administração no controle de tudo o que acontece nesse espaço. Tá? Então aqui no Brasil também nós sabemos, né, que existem organizações que ajudam o nosso presidente a organizar, a administrar todo esse território imenso que é o Brasil, né, formado por tantas sociedades. Para isso, existe uma lei máxima, tá, que é a Constituição. Na Constituição, ela contém, na verdade, a Constituição contém todas as regras, né, de convivência entre as pessoas, os direitos, os deveres, e não só da população em geral, mas dos administradores também, da mesma forma. Assim como tem regras para as pessoas como nós, existem para as pessoas que administram também. Tá? Por exemplo, os governadores, os prefeitos, o presidente, né? Tudo que eles fazem ou deixam de fazer, enfim, tem que estar baseado nessa Constituição. E os nossos direitos e deveres estão ali também. Então, ela é um documento, a Constituição é um documento super importante. E por isso ele precisa, para ser construída a Constituição, ela precisa levar em consideração, né, os debates, né, as necessidades de toda a sociedade brasileira. Quando a gente fala em Constituição, em direitos e deveres, né, nós falamos também de cidadania. Cidadão é toda pessoa que integra o Estado, que possui direitos e deveres políticos, sociais e civis garantidos por lei. Praticar a cidadania é conhecer e exercer os direitos e deveres. O respeito é uma característica fundamental para a prática da política e da cidadania. Quando a gente fala de direitos e deveres e respeito ao próximo, a gente tem que sempre lembrar que quando para exercer a cidadania, eu não vou pensar só nas minhas próprias necessidades ou do meu grupo menor. Tá? Então eu tenho que pensar em toda a população, né? No que é possível para as pessoas terem uma vida melhor. Né? Eu tenho que pensar nisso porque daí dessa forma eu estou exercendo a cidadania, não pensando só em mim, mas na sociedade toda como um coletivo. Um exemplo disso agora, né? Por exemplo, tomar uma vacina. Ela é um direito e é um dever ao mesmo tempo. Por que é um direito? Porque eu tenho acesso à saúde. E por que é um dever? Cuidar de si mesmo para não transmitir doenças aos outros.
pensando na situação que nós vivemos agora, né? Por que é um direito e um dever também a gente se resguardar, cumprir o que está sendo solicitado para nós, né? Para a gente ter um direito a preservar a nossa vida, a nossa saúde, o ficar em casa. E ao mesmo tempo, né, um dever para a gente não transmitir esse vírus, né, que a gente está vendo e vivendo nesse momento aqui no nosso planeta, não só no nosso Brasil. Então, o dever de se resguardar e para não passar para as outras pessoas também, né? Então, por isso que essas medidas, elas são medidas de cidadania, tanto da vacina geral em todo o tempo, quanto agora em relação ao ficar em casa e se cuidar, né, se prevenir, para não passar para os outros também. Direito e dever, cidadania. Nós temos diferentes formas de governo, tá? Então vamos recordar que a prof já tinha falado, né? Nós já havíamos estudado sobre Aristóteles, né? Para ele existem duas formas de governo: governos puros e governos impuros. O que são os governos puros? Onde os governantes agem com justiça e as pessoas vivem com dignidade, pois os direitos de todos são respeitados. Sempre pensando, né, que a justiça ela é uma característica importante de um bom governo, de um governo puro. E o que seriam então os governos impuros para Aristóteles? Governos impuros são quando os governantes não agem de acordo com as leis e não asseguram os direitos das pessoas. Um bom exemplo de um governo impuro é um governo corrupto, né? A corrupção é um jeito de corromper um governo. Chama-se corrupta a pessoa que age com o intuito de se beneficiar de algo ou de alguém. Como nós já conversamos tanto, né, em aula sobre isso, sobre corrupção, sobre pessoas que exercem cargos, enfim, e tentam se beneficiar em vez de beneficiar toda a população, né? E lembrem sempre que quando a gente age com justiça, a gente já está dizendo que não aceita a corrupção em nenhuma instância da vida, né? Não só falando da vida política, mas de questões nossas, do nosso dia a dia, que também fazem parte da política, porque a política é a capacidade de se relacionar. Para organizar a administração, né, de forma justa, o Estado ele é dividido em três poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Então, para que aconteça sempre de uma forma tranquila, né, os governos, para que exista uma coerência com aquilo que a Constituição nos resguarda, né, o governo é dividido em três instâncias. O poder executivo, ele tem a função de administrar as coisas públicas e aprovar ou não as leis elaboradas pelo poder legislativo. É exercido por uma pessoa que pode ser um representante, um presidente, né, ou um monarca. E é o poder executivo que executa as leis propostas pelo poder legislativo. O poder legislativo, então, tem a função de propor e elaborar as leis que devem ser aprovadas pelo poder executivo. Ele é exercido pelas assembleias, que são formadas por representantes eleitos pelos cidadãos, os deputados e senadores, aqueles que a gente escolhe quando vota, né? As pessoas escolhem quando votam, acredita que eles vão nos representar. Essa é a função do poder legislativo. E o poder judiciário tem a função de julgar as ações ou situações que não estão de acordo com as leis elaboradas pelo poder legislativo e aprovadas pelo executivo. É exercido pelos juízes e pelas cortes de justiça. Nós vamos ver agora quem faz parte do poder executivo, né, que tem a ver com o espaço onde a gente mora. Os representantes, então, do poder executivo. A nível federal, nós temos o presidente, Jair Messias Bolsonaro, o vice-presidente Antônio Hamilton Martins Mourão. A nível de estado, no estado do Paraná,
o nosso governador, Carlos Massa Júnior, e o vice, Darcy Piana. E o representante do Poder Executivo no nosso município, né, o prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo e o vice-prefeito Eduardo Pimentel. Então, nessa aula nós ficamos por aqui, continuamos na próxima com mais um pouco de revisão, ok? Beijos para vocês!